Boa noite para todos, tudo bem? Vamos dar início à nossa live. Oi, Tanix. Vamos esperar aqui a Daniela Migliari entrar. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês estão bem? Vamos esperar a Dani entrar aqui para a gente colocá-la na live. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento aqui. A Dani está entrando. Deu certo! Gente, nós combinamos de vermelho. Pois é, a gente estava falando sobre ser mulher, como é que a gente não vai falar sobre uma cor assim, que tem tudo a ver? Exatamente. Boa noite, Como pai. você está, querida? Tudo bem? Graças a Deus. Que bom estar aqui com você. Deixa eu só reposicionar aqui melhor. Como Pronto. você está? Como é que está tudo? Eu estava ali refletindo sobre o nosso tema, Dani, e eu lembrei que a gente se conheceu sendo mulher. Como? A gente se conheceu exercendo esse ser mulher. Foi mesmo, no salão de beleza. Exatamente. Eu estava ali, Assim eu falei, foi. gente, olha, o acaso não existe, literalmente. E aquilo Bom, mudou minha pessoal, vida, viu, Paty? hã? Aquele encontro mudou minha vida. A minha também. Nossa amizade é para uma vida, literalmente. Minha irmã querida, eu gostaria que você se apresentasse, porque tem pessoas aqui que te conhecem e tem pessoas aqui que não te conhecem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, Daniela Migliari, que é jornalista, que é escritora, é pós-graduanda, né, do Instituto Heringer, e eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para gente te conhecer melhor ainda. Então, tá bom. Bem, eu tenho 42 anos, sou de Brasília. Sou casada há 19 anos, né? Temos três filhos, né? Eu e o Máximo, a Rafaela de 12, o Noah e o Theo de 9. Eles tinham também um irmãozinho trigêmeo que voltou para a espiritualidade, que é meu segundo filho. Então, assim, é uma vida familiar muito ativa, né? E profissionalmente, eu sou jornalista de formação. Trabalhei muito tempo no jornal Correio Brasiliense. Hoje em dia eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa, trabalho com essa parte de divulgação, de jornalismo. E sempre gostei muito da parte de autoconhecimento e sempre gostei de escrever, a vida toda, escritora. E muitos desses textos que eu vim escrevendo para mim mesma, né? Sempre assim, em busca de me curar, em busca de ficar bem comigo mesma. Um dia eu mostrei para o Rossandro, né, esse amigo que a gente tem em comum, que comunga aí da nossa caminhada espiritual em comum. E ele gostou muito, né, dos textos. E ele falou: nossa, mas você tem que colocar isso para jogo. E foram, assim, alguns meses para eu conseguir ter coragem de expor isso publicamente. E em junho de 2015 eu abri a página Daniela Migliari Escritora no Facebook. E rapidamente eu pude perceber, né, que muitas pessoas sentiam um pouco parecido comigo, tinham os mesmos medos, as mesmas vontades, né, os mesmos desejos de ficar em paz na vida, de ter uma vida familiar mais tranquila, de estar em paz consigo mesma, sentiam os mesmos medos, dores, culpas, né? E aí eu Uhum. percebi que a sombra, né, esse medo que a gente tem dessas coisas todas são tão comuns, né? E só as narrativas e os personagens que são diferentes. Então eu perdi a vergonha, fiquei Uhum. sem vergonha, e a página realmente cresceu bastante, daí virou o livro Abraço à Sombra, e muitos amigos pelo Brasil todo, muitos leitores que para mim, todos os leitores são amigos, são pessoas com quem eu troco, né? E é muito gostoso, Paty, porque esses escritos, eles são um testemunho. Eu falo que, eu não falo do lugar de terapeuta, eu falo do lugar de paciente, né? Sim. Paciente de mim mesma. Então, quando eu
eu compartilho isso com as pessoas, é como um espelhar, né? E eu acho que justamente por estar tão desarmada, estar tão tranquila, as pessoas se abrem também e a gente vai caminhando juntos, né? E E aí, tem essa delicadeza toda no seu livro, né? E você fala exatamente sobre esse existir em vários momentos da nossa vida, em vários papéis que nós ocupamos, dos medos que nós sentimos, uhum, e trata de uma forma bonita, delicada, e assim, recomendo, quem não leu, leia, por favor. Abraço à Sombra, tem na Amazon, que é assim, de uma forma muito delicada, de não falar, show, Sombra, vai embora. Não, vem e, cá, vamos exato. conversar, vamos ser amigas, vamos nos conhecer de verdade. E É. isso coloca a gente numa outra condição. Exatamente. E aí, em 2016, eu comecei um mergulho mais aprofundado, porque eu fui fazer a formação, uma pós-graduação em constelações familiares pela Escola Hellinger, né, a da Alemanha, junto ao Bert e Sophie Hellinger. Então, tem sido 4 anos, assim, de uma grande aventura que eu estou vivendo junto com o Máximo, meu esposo, né, que Uhum, também é muito forte você passar por isso, por uma formação dessa e como um casal também, porque eu estou passando e ele está passando. Então, esse mergulho nesse tema de constelações familiares, da gente conseguir pertencer a uma relação porque quer pertencer a uma relação, né? E você começar a entender que para você ser mulher, você precisa estar muito conciliada com a sua própria mãe, com a mulher de onde você veio, né? sim, E reconhecendo o pai com olhos também de grandeza. Então, tudo isso foi sendo forjado com o tempo, né? Com as experiências. E agora a gente já está, inclusive, dia 24 a 26, agora seria a nossa formatura com a Sophie Hellinger, que estava vindo da Alemanha, lá em São Paulo, mas a gente uhum, não conseguiu se formar, né? Não que alguém pare nunca de olhar para a sua própria constelação, mas eu digo assim, concluir o curso, que foi o sim. máximo, né? Essa é a apresentação que eu poderia fazer para essa noite. Linda, inclusive, porque assim, cada um tem a sua história realmente é maravilhosa. Eu a conheço e acompanhei durante um tempo. Mas vamos entrar no nosso tema propriamente dito, que a gente até brincou no começo, que a gente se conheceu no salão de beleza fazendo as unhas, na frente do seu prédio. E aí isso virou uma grande amizade. E eu queria que você falasse, Dani, para você, com todos os conceitos que você tem, todo o conhecimento que você tem, o que que é ser mulher? Olha, ser mulher é uma aventura, uma poesia, uma loucura, uma, uma cura, né? A gente também passa pelo ser mulher doente, desconectado, sofrido, né? É uma, é uma experiência, é um atravessar em si mesmo para que a gente possa descobrir quem a gente realmente é, no fundo da gente mesmo, porque eu sou única, Paty, você é única, cada um de nós que está aqui nesse planeta é único, e cada mulher vai encontrar o seu jeito específico de ser mulher e cada homem vai encontrar o seu jeito específico de ser homem. Mas Claro, o fato é que a gente faz aquela expressão em inglês, né? Fake it until you make it, né? Você vai fingindo até você realmente se tornar, porque a gente aprende a ser mulher observando outras mulheres, né? A gente lê nas revistas, a gente vê nos filmes, a gente vê, por exemplo, eu brinco quando você vai aprender a beijar. Quando você vai beijar, você primeiro fica tentando lembrar de que você viu no filme, o que você viu na novela. Aí quando vai dar o primeiro beijo, a gente tenta imitar tipo isso. ou beijou mesmo naquele filme. E aí você vai fazendo, né? E assim, eu imagino que ser mulher a gente também vai também se desconstruindo daquilo que a gente ouviu que era o esperado em sociedade, que era o esperado na revista feminina, que era o esperado pelo meu marido, ou o que minha mãe ou meu pai queriam que eu fosse, e todos Sim. amorosamente, mas essa mulher que eu me torno a cada dia da minha vida, só eu sei.
E você também, só você sabe. Todas nós. Dani, nessa questão de ser mulher, quando a gente fala assim, que a gente vai aprendendo com todas essas mulheres que a gente conviveu, e a gente vai imitando até mesmo nas críticas que a gente faz a todas essas mulheres, né? Porque Uhum, nós, no nosso papel, nós julgamos muito. uhum, Nós julgamos nossa mãe, nós julgamos nossas tias, nossas irmãs, toda a nossa ancestralidade. E isso é até um pouco perigoso, porque isso te coloca num lugar de vulnerabilidade, entendendo que você tem um pouquinho de todas elas, né? Nós somos um mosaico de todas essas mulheres que encontramos pela vida. Então, assim, nós somos únicas, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouquinho de você e você tem um pouquinho de mim, pela troca que já aconteceu entre nós, sabe? E vou te explorar, não tem jeito, né? Já que você está aqui, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente essa questão da nossa ancestralidade feminina. O que que isso interfere na nossa vida hoje? uhum. Absolutamente tudo, né? E não só nas mulheres, os homens também são totalmente conectados com a sua ancestralidade masculina e feminina, e nós também com os nossos ancestrais, né? Sim, Agora, a mulher, preponderantemente, tá, por ser mulher, ela tem uma conexão ainda mais intensa com o lado feminino da sua família, porque a gente se identifica com as nossas mães e com as nossas antepassadas, tanto na dor quanto no amor, né? sim. Então, no processo de desenvolvimento da nossa personalidade, a gente ou repete as nossas mães e as nossas ancestrais, ou a gente nega. Nós ficamos transitando entre negar e repetir, né? O Uhum, repetir, normalmente, é quando eu estou querendo tornar o que minha mãe fez uma heroína, né? Eu estou heroinizando aquela situação. E o negar é quando eu estou crítica com relação à minha mãe ou uma antepassada e eu falo, eu não vou ser como ela, eu vou ser diferente, né? E a grande verdade é que a gente passeia por isso aí, por esses dois extremos do pêndulo, né? Várias e várias vezes ao longo da vida. uhum. Ora repetindo, ora negando, Negro. né? E aí o que acontece? Para que a gente possa ser algo novo, né? Eu preciso olhar para a história da minha mãe, das minhas antepassadas, com um profundo respeito pela experiência vivida, para que eu possa tomar posse do presente da vida que eles estão me dando, né? Todos eles, todos os meus antepassados. Então, quando eu olho para tudo que foi bom e para tudo aquilo que foi desafiador como um grande aprendizado, eu tomo posse desse presente. E eu falo, agora deixa comigo, né? Vocês já fizeram o suficiente. Foi suficiente que vocês fizeram. E por outro lado, quando eu me ressinto, quando eu julgo, quando eu olho para minha mãe, eu tô aqui, filha, a mãe aqui. E quando eu olho para minha mãe com julgamento, com você não fez direito, você não me deu carinho, você não esteve presente, você me abandonou, tarará, tarará. Eu tô olhando para ela de cima para baixo. Eu tô julgando. Eu não estou entendendo que, às vezes, quando uma pessoa faz algo que, para mim, de forma superficial parece não benéfico, e muitas vezes envolve, sim, muitas dores e muitas coisas delicadas, né? Uhum, Eu não estou levando em consideração que essa pessoa, por sua vez, também tem suas dores, também tem suas questões, também tem suas limitações, e fez o que fez por uma impossibilidade de agir diferente, né? Então, assim, quando eu venho para cá e eu fico arrogante em relação à minha mãe, de cima para baixo, é como se fosse uma água que está descendo. Um gatinho falando aí. desculpa, gente, o negresco está, assim, muito carente. Mas a Bia vai resolver o problema do negresco agora. Desculpa, Então tá, vamos lá. Então, assim, desculpa. imagina, quando tem uma energia que flui da vida para mim, como uma água que vai descendo da montanha, que eu passo por todos os meus antepassados, pela minha mãe, está chegando aqui para mim. E eu subo para cá, é como se eu estivesse pegando toda essa energia que eu tenho para receber e tento levá-la contra a gravidade, sabe? Uhum, Essa é a hora que quando eu me coloco em julgamento, quando eu me arrogo
de ser maior do que a minha própria mãe, do que a própria pessoa que me trouxe a vida, julgando, eu me emboto, eu me fecho, e as energias, elas deixam de fluir. O fluxo da vida, ele fica interrompido. Uhum. Isso pode aparecer como um sintoma, isso pode aparecer como uma não facilidade de ter um relacionamento afetivo, isso pode aparecer como questões financeiras, né? Coisas diversas que vão acontecendo em função de eu estar nessa posição, né? Então, eu posso ter isso em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, mas obviamente, né? Como mulher que eu sou, é bastante comum que a gente, em vários momentos da nossa vida, julgue e se volte contra a nossa própria mãe e as nossas próprias antepassadas. Onde a gente vai estar fazendo isso contra a gente mesma, né? Com certeza. Em certo grau, como a gente está falando aqui agora. Eu me lembro uma vez, Dani, eu estava atendendo uma paciente com terapia. Eu sou psicanalista, a maioria dos que estão aqui sabem disso. Sou homeopata e psicanalista. E aí ela tinha muita dificuldade na questão de relacionamento. Ela não Uhum. conseguia, vamos dizer assim, levar um relacionamento à frente de uma forma feliz, de uma forma plena. E ela acabou indo fazer uma constelação. E na constelação, ela entendeu, sabe, que ela estava honrando uma promessa de uma bisavó, de Uhum. uma das antepassadas, onde dizia que ela não ia confiar em homem nenhum e jamais seguiria homem nenhum. Uhum. E ela honrava essa promessa assim com tanta força que ela não se entregava nos relacionamentos. Uhum. E assim, na constelação, quando veio toda essa cena e ela conseguiu visualizar isso, foi quando ela começou a se libertar e aceitar entrar nos relacionamentos, né? Porque é Uhum. muito difícil ser mulher nos dias de hoje, com tantas brigas que destoam até dessa questão da feminilidade propriamente dita, sabe? Uhum. Porque não é questão do homem ser maior, da mulher ser maior. Então, nós temos que entender que nós somos seres divinos, sabe? Que diante de Deus ou do Criador, queiram chamar como queiram, sabe? Ocupamos o nosso papel e nos completamos. Sim. Então, assim, e aqui eu não estou julgando nenhuma questão de sexualidade de forma alguma, porque nós nos completamos enquanto seres e aí nós vamos passar isso adiante, nós vamos energeticamente deixar para que isso flua, para que a gente consiga ter uma vida plena e cumprir o nosso papel. Porque cada um veio aqui para aprender alguma coisa e ensinar outras tantas, não é verdade? Sim, é E se a gente verdade. não entra nessa harmonia, ocupa o nosso lugar, honrando todos os nossos antepassados, mas sem carregar, sabe, esse peso deles, sabe, essas juras feitas em momentos de dor, sabe, a gente não deixa que a nossa vida flua. Então, acho que ser mulher transcende, assim como ser homem. Eu coloquei o ser mulher para que a gente conversasse justamente pelas dificuldades, todas as exigências que o mundo moderno exige da mulher, sabe? Mas ser um ser humano em equilíbrio transcende o ser mulher ou ser homem, na minha opinião. Posso estar errada e você pode me corrigir se eu estiver. Antes da gente ser mulher e ser homem, nós somos, né, espíritos, seres em evolução, e a gente vai vir, né, para esse mundo com aquela conformação que mais nos for útil para a nossa caminhada, né? Isso aí do ponto de vista mais espiritual, digamos assim. Agora, do ponto de vista aqui, a gente aqui agora, com as histórias dos nossos antepassados, em geral, no caso, por exemplo, dessa sua paciente, muitas Uhum, vezes, por amor, nós honramos os comportamentos que fizeram os nossos antepassados sobreviverem. Então, se essa bisavó precisou se defender dessa forma, tal como foi, a partir do momento em que a sua cliente ela consegue olhar para essa bisavó e para a dor que ela viveu, não julgando ela, né, por ela ter ficado na defensiva assim, mas dizendo: olá, bisavó, eu vejo a sua dor, eu vejo tudo que você fez para que nós todas pudéssemos ter sobrevivido, né?
e você poder abraçar essa bisavó, poder agradecer e falar assim, eu reconheço todo o seu esforço, né? Porque cada um, Paty, se defende como pode, né? Claro, E a gente precisa entender que foi o preço que custou para essa vida chegar até a gente. Ainda que isso esteja inviabilizando todos os nossos relacionamentos amorosos agora, nessa geração, você só vai conseguir se conciliar se você não romper com essa bisavó, né? Nesse caso que você citou. Quando você consegue olhar para ela e falar, eu vejo a sua dor, né? Eu até hoje eu olhei para você e eu te peço, por favor, me olhe com amor quando eu aprendo, né, a ter discernimento com os homens, quando eu escolho um homem bom para mim, quando eu tenho o meu sim, sim e o meu não, não, como Jesus Cristo nos ensinou, que o seu sim seja um sim e o seu não seja um não. O fato é que ao longo da história, conforme as mulheres foram encontrando uma nova expressão, uma nova forma de se colocar no mercado de trabalho e tudo, nós que tivemos historicamente um momento assim de muitos recalques, de muito embotamento, de muita dor, né? A gente, digamos assim, a gente baixou tanto a cabeça durante tanto tempo, sim, sim, homem, sim, 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 que quando a gente veio para esse outro extremo, a gente só ficou dizendo não, 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 não. Por quê? exatamente. Porque a gente estava precisando ganhar confiança nesse não. Faz parte do pêndulo, né? Para quem disse tanto sim, eu tenho que ganhar confiança no meu não. Até que eu sinto saudade de dizer um sim de novo. Tô com uma vontade de dizer um sim, né? Eu costumo dizer que em relacionamento de casal, se o homem anda armado com relação às mulheres, ou a mulher anda armada o tempo todo, quem é que está com a mão solta para dar a mão e dar um passeio no parque? Com certeza. Todo mundo armado, não tem como dar a mão e dar passeio no parque. Só Com que o fato, certeza. a gente só solta essa arma quando a gente ganha confiança no nosso sim e no nosso não. Né? Quando a gente ganha confiança de que, ok, eu estou nessa relação porque eu estou escolhendo estar, né? Porque eu quero pertencer a esta relação. Eu posso até dizer, homem, eu preciso de você, mas é um preciso que precisa porque quer somar, porque quer se entregar, né? Então, Uhum, assim, isso leva tempo, existem muitas camadas no nosso inconsciente, você que trabalha com hipnoterapia, né, Paty? com certeza. Camadas assim profundas no nosso inconsciente, das nossas histórias pregressas, das nossas antepassadas também, para que a gente possa sair do recalque, né? E encontrar um papel novo nessa mulher que não vai mais estar só compensando as dores do passado, que faz parte também e é natural, mas que vai Sim. poder se colocar de uma forma mais tranquila em relação aos homens. É tão importante isso, né? Porque muitas vezes nós somos honrando essas mulheres, que era o que a gente estava falando exatamente antes, a gente nega aos homens. E aí a gente nega e a gente não se completa. A gente fica aí com esse sofrimento parado, né? E eu vejo muitas mulheres hoje, ou eu ouço e vejo, dizendo uma coisa que eu acho muito perigosa. Lá vai eu explorar a Dani. As pessoas falam, ah, mas eu não queria ter nascido mulher. Eu queria ter nascido homem, porque vida de homem é muito mais fácil. Vida de mulher é muito difícil. Quantas mulheres não falam isso? E Hum. o que elas desorganizam no seu sistema quando elas negam essa feminilidade, sabe? O que elas trazem para elas de sintomas, de doenças, de problemas, às vezes físicos, né? Eu já vi muitas mulheres negarem a feminilidade e depois não conseguir ter filhos, né? Eu neguei tanto que eu acabei encapsulando os meus ovários com doenças tipo ovários policísticos, né? E precisou fazer um processo mental, emocional importante para aceitar de novo ser mulher, para conseguir ter filhos. Quando ela quis assumir essa feminilidade, ela já não conseguiu mais. O que você pensa dessa negação
sabe? Dessa, eu queria ser homem, eu não queria ser mulher. Olha, Paty, eu jamais julgaria uma mulher numa situação dessa, até porque eu já passei e passo por isso ainda em alguns níveis do meu ser. Eu penso que isso é algo natural da caminhada humana, eu penso que isso é algo que acontece. Agora, eu posso dizer para essa mulher que existem novos caminhos, que isso é uma travessia que ela está vivendo. Esse é um momento que ela está atravessando e que ela jamais se culpe por isso e ao mesmo tempo que ela jamais se acomode com isso, tá? Porque eu mesma fui aprendendo a ressignificar o que é ser mulher em muitos níveis na minha vida, né? Eu já disse essa frase aí que ela falou, nossa, mas que complexo ser mulher, né? Ao mesmo tempo, a gente está até vivendo isso de uma forma muito extrema na pandemia, porque a gente está muitas de nós mulheres que foram a lida profissional e conquistamos a nossa independência financeira, etc. A gente se vê dentro de casa, a gente se vê tendo que lidar com as questões domésticas, né? Ou seja, quem é que volta a dar um alô? Tudo quanto é tipo de recalque, né? De quem tem Exatamente. que cozinhar, de faxinar, de cuidar de filho, né? E aí, isso é muito interessante e eu vejo quanto é mais rico ainda ser mulher numa hora dessas, porque a gente aprende, inclusive, né, nos evangelhos, que o maior é aquele que mais serve, mas é um servir que vem de uma decisão e de uma vontade de estar ali, vendo a sua casa florescer, sua família florescer, seu marido estar bem, seus filhos estarem ótimos. Então, tem um lugar de serviço que eu vou fazer a mesma rotina, o mesmo almoço, o mesmo passar de roupa, de um lugar de uma mulher. E não de uma filha que está se sentindo mal por se sentir explorada, por querer que alguém que fizesse no lugar dela, por querer, nossa, eu estou aqui, ele está só trabalhando na frente do computador, eu não faço nada, né? Então, assim, tudo isso, esses recalques falam do quê, Paty? Falam de dor que ainda está em processo, né? E que é natural? É. No entanto, é natural também a gente curar essas dores, porque nós estamos conectados com a nossa centelha divina que está sempre nos impulsionando para ir adiante. E para mim, não sei como é que foi para você isso, Paty, mas essa quarentena está sendo cura exponencial desse lado doméstico no meu ser. Minha autoestima tá bombando, porque eu não sabia fazer feijão, eu a roupa tão bem. Fiquei muito brava nos primeiros dias. Fiquei assim, meu Deus do céu. Agora eu tô assim, achando o máximo fazer essas coisas todas. Dani, é muito engraçado, porque assim, no começo eu falei, vai ser ralação. Porque eu já havia lidado com isso em outras fases da vida. Uhum. Mas foi muito interessante que quando eu falei, vou cuidar da cozinha, cuidar de tudo e tal, primeiro minhas filhas falaram que eu estava com toque de limpeza. Falei, poxa, porque eu nunca parava para limpar a casa, que eu estava sempre trabalhando fora e tinha quem fazia. A gente entrega, né? A gente até conversou sobre isso um dia. Que a gente entrega a nossa casa na mão de outras pessoas e que a gente tem gratidão por isso, porque a gente sabe que é um trabalho digno. Cada vez mais digno, quando a gente faz, a gente percebe a dignidade desse trabalho. Mas a gente entrega a nossa intimidade, a nossa casa, a nossa família, nosso alimento na mão de outras pessoas fazerem. E quando você retoma isso, o primeiro choque foi as meninas começaram a falar: mãe, você tá maníaca com limpeza. O segundo foi o feedback da minha filha mais nova, que eu achei, a Luísa, que foi muito engraçado. Que ela falou: mãe, eu tenho que admitir uma coisa. Eu falei: o quê? Ela, eu duvidava das suas capacidades culinárias. Aí eu ri horrores. E eu falei, e agora? Agora ela falou, agora eu vou ter que falar pra vovó. Vovó, vai o recado, hein? Eu prefiro a sua comida do que a da vovó. Aí a outra não, a outra prefere a da vovó. Mas é muito engraçado, porque aí você começa a lidar exatamente com isso. E as crianças também, sabe? Volta essa mãe para perto, volta essa mãe que cuida, que faz a comidinha gostosa, que muitas vezes na nossa correria a gente simplesmente não fazia.
deixava algo pronto ali e o tempo que a gente tinha era mais fora. Então, assim, tem um bicho lá fora colocando a gente aqui dentro, sabe? E a gente, infelizmente, precisou deste bichinho lá fora, esse monstrinho que está fazendo todo esse trabalho. E se a gente não tiver, sabe, gratidão por tudo que está acontecendo e aprender com isso de uma forma legal, de uma forma é, aberta, sabe? Eu acho que o sofrimento é muito maior e a gente se coloca numa posição de adoecimento. Uhum. Por quê? Porque é o momento, nessa quarentena, de resgatar os nossos papéis dentro da nossa família. Quem é mãe, ser mãe, quem é filho, ser filho, quem é pai, ser pai, avó, ser avó, e cada um no seu papel. Porque, não sei se você concorda comigo, estava tudo meio bagunçado. A mulher tinha que sair para trabalhar e defendia muito lá fora, muitas vezes a avó estava sendo mãe, e a empregada ocupando um outro papel, e a criança ficava, às vezes, meio sem referência. Então, assim, de certa forma, foi de um, vamos dizer, o universo colocou assim de uma forma meio tosca, meio vai ter que ser assim. E as coisas elas vão se encaixando, mesmo que seja com dor. Mas a gente entende que se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E que seja essa dor, mas que seja uma dor que a gente tenha resiliência de aceitar e falar: ah, ok, a dor chegou. Deixa eu aprender logo. Então, para mim também foi essa experiência interessante, sabe? De olhar para isso tudo, de, como diz minha mãe falava, agarrar no chifre do boi e resolver a situação. Ah, E nisso eu estou muito parecida com ela. essas nossas mães goianas maravilhosas. Né? Escuta, Paty, olha só, eu costumo dizer, né, que eu já fiz algumas lives aí nesse período e vou ter que repetir isso aqui de novo. Tá. Nós temos a TPM é a tensão pré-menstrual, que é aquele momento em que a gente está super sensível, chora com qualquer coisa, em que ao invés de sentir uma coisa 10, 20%, a gente sente ela 50, 60%. É como se colocasse, né, uma lupa naquele período do mês sobre aquelas questões nossas que estão doloridas, né? Exatamente. Existe um certo exagero no sentir, né? Um sentir mais ampliado, mas que não está inventando nada, ele está só colocando aquela lupa, né? E aí eu estava dizendo que agora, nessa fase que a gente está vivendo, que está todo mundo tendo que voltar dentro de casa, é como se a gente tivesse que olhar na marra, né? Para aquilo que é, as relações que nós criamos. Aquele casamento, se tá bom, eu vou ter que olhar para ele, vou usufruir. Se aquele casamento está complicado, eu vou ter que olhar para ele, eu vou ter que lidar, né? Eu vou ter que lidar com os meus filhos, eu vou ter que lidar se eu moro sozinha com a solidão, enfim. Então é como se a gente colocasse uma lupa e o planeta todo fazendo isso. Eu até brinquei, gente, será que isso é uma TPM planetária de Gaia, né? Que está passando por um momento aí de profunda reorganização, porque na hora que a gente acessa o que é, a realidade do que é na nossa vida, é quando vem as curas. É quando a gente tem chance de olhar de cara a cara, é como uma porta na cara mesmo essa situação para aquilo que nós mesmos criamos. E a gente tende a se entorpecer nesse momento, né? Muitas vezes a gente vai, sei lá, para comida, para bebida, para o trabalho em excesso, para maratona Netflix 24/7 todos os dias, porque a gente não está dando conta de olhar para isso tudo de uma vez, né? Então é um momento realmente extremamente rico, em que todos esses recalques, essas situações não resolvidas vão estar, né, estampados na nossa frente. E aí, E, gente, é a hora que eu falo assim, quando você vai pegar o chifre do boi, você pega ele, abraça ele direito, encaixa direitinho, porque a gente tem que encontrar, eu pelo menos escolhi encontrar com essas questões minhas delicadas como algo, um momento bom. E pode ser sofrido, pode ser briga, pode. Mas pode ser também, vem cá.
vamos ter um lero aqui, nós dois, que eu falo isso no meu livro Abraço à Sombra. Porque o que que é a sombra? O que que são essas situações nebulosas que a vida está trazendo para a gente? É justamente aqueles pontos cegos que a gente ainda precisa colocar um pouquinho mais de luz para compreender. E eu não vou colocar luz nisso, eu não vou compreender isso se eu negar, se eu enfiar embaixo da lama, se eu jogar, varrer para debaixo do tapete, se eu ficar me entorpecendo, né? Então, assim, eu olho para aquela situação de dor, né? Tô lá, sei lá, fazendo comida e tô me sentindo usada, explorada, abusada, digamos assim, pelo 15º dia da quarentena. E aí tem uma hora que você fala assim, gente, mas olha só, eu sou adulta, eu tenho que comer, eu tenho filhos, eles têm que comer. Tá? Digamos que eu não tivesse esse marido tivesse, sei lá, se separado de mim, tivesse ido embora, não tivesse mais presente, eu ia ter que fazer isso tudo do mesmo jeito. Por que que a gente fica nessa guerra dos sexos se ressentindo, né? Ao invés de sentar e às vezes ter uma conversa com o nosso parceiro e falar assim, vamos dividir as competências aqui, vamos, olha, você vai levar o lixo, você vai fazer assim, hoje eu estou presa numa reunião, você pode fazer o almoço, enfim, você pode pedir alguma coisa para que a gente possa falar de adulto para adulto. Porque se Uhum. eu fico magoada, se eu fico ressentida, se eu fico me sentindo assim e eu não falo, isso vai virando um bolo que a pressão só cresce, cresce, cresce e vira uma grande disputa, uma grande briga, né? E aí tudo que a gente tem de recalque vem à tona, né? Para que a gente possa olhar onde a gente pode ser mais autorresponsável, onde a gente pode ser mais adulto mesmo na nossa atitude, comunicar os incômodos de um lugar de tranquilidade, não de cobrança, né? Uhum. Porque se a gente estivesse sozinho, a gente ia ter que estar fazendo tudo do mesmo jeito, né, Paty? Né? Mas isso é importante, você sabe que até tem uma coisa que eu tenho compartilhado, de que está sendo uma oportunidade também para a gente ensinar aos nossos filhos o valor de tudo isso, sabe? Por mais que isso seja para eles muito, poxa, tinha quem fizesse, por que que eu tenho que colocar a roupa na máquina? Por que que eu tenho que estender? Por que que eu tenho que varrer? Por que que eu tenho que organizar? Porque o negócio simplesmente, Dani, brotava feito. Ninguém sabia como era feito. E agora não. E agora É. existe um processo. E esse processo, ele é extremamente rico. Teve uma coisa que você falou que eu gostei muito. Pessoal, pode deixar perguntas, pode ir colocando que a gente já já eu vou dar um time aqui para a gente responder, que eu sei que a live vai embora e o tempo passa, né? Mas pode ir colocando, pode ir participando, que eu volto aqui daqui a pouquinho a gente responde as perguntas. Mas, Dani, você falou de uma coisa muito interessante, que é essa questão de termos comportamentos infantis dentro dos relacionamentos. Então, muitas vezes está lá a mulher se portando como a filha birrenta e o Uhum. homem como o menino mimado, né? Uhum. Eu já escutei homem falar para a mulher assim, mas minha mãe não fazia assim. Nossa Então, frase assim, ela favorita, levou né, na cara Paty? que é aquilo, né? Eu não sou a sua mãe, meu amor. Então, assim, esse comportamento infantil dentro dos relacionamentos é altamente prejudicial, né? Assim, é bacana a gente sentar e colocar coisa de igual para igual e falar, olha, peraí, vamos conversar como adulto e vamos resolver os nossos problemas como adulto, Uhum. sabe? E essa questão também do o que que se vai esperando de uma mulher num casamento? E o que que uma mulher vai esperando dentro de um casamento? Sabe? Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga essa infantilidade, sabe, dentro dos relacionamentos que acontece muito? Desculpa, mas ainda é assim. E eu não estou apontando o dedo, eu estou vendo o quanto isso causa sofrimento. Então, Paty, nas constelações familiares, esse é o principal tema, assim, né? Que inclusive o nosso TCC, meu, do máximo de outros dois colegas, é justamente sobre casamento. E a gente brinca que normalmente é a filhinha do papai se casando com o filhinho da mamãe. E Tipo assim, isso.
O que que é isso? É a naturalidade da vida, porque quando a gente casa, a gente não está exatamente maduro, pronto, perfeito, acabado. Nós todos estamos encaminhados. A mulher está caminhando, né, de menina, moça, mulher, mas às vezes ela pode até ter 25, 30, 40 anos quando se casa, mas nem sempre a psique dela acompanhou isso, porque né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu estágio evolutivo, né? E leva um tempo para a gente completar essas fases de maturação. Então, naturalmente, quando duas pessoas mais jovens se encontram e caminham em conjunto, as duas estão evoluindo em conjunto. Então, eu vejo isso aí que você falou como o processo natural da vida, o processo evolutivo. Agora, a gente precisa, conforme esse processo vai causando esses desgastes, a gente vai, né, entendendo que existem alternativas para que a gente possa amadurecer. Então, o que que é o processo de amadurecimento, tanto de uma mulher quanto de um homem? É um processo de tornar-se autorresponsável, responsável por si mesmo e da gente não querer mais estar encostado nem na mamãe, Uhum. nem no papai, sempre sendo cuidado. Isso que você falou sobre suas filhas, mesmo está acontecendo aqui com os nossos 3 filhos, né? Poxa, mas a gente tem que lavar a louça, é sempre de manhã, de tarde, de noite. E aí eu falo, então, vocês usaram a louça de manhã, de tarde e de noite? Sim. Então, a gente precisa, né? Então, o fato é que normalmente a gente, quando é criança, é muito protegido e leva um tempo para que a gente realmente, né, se autorresponsabilize pelas próprias situações. Eu vou dar um exemplo bem bobo, né? Esses dias eu tinha combinado com meu esposo que ele quer tirar o lixo e tal, e eu estava fazendo outras coisas, mas a grande verdade é que a gente fica procurando render um ao outro o tempo inteiro, né? Então, se Uhum. eu estou numa reunião, ele vai e faz, se ele está numa reunião, eu vou e faço, enfim. Aí teve um dia que ele estava fazendo uma coisa e ele falou para mim assim, Linda, tira o lixo. Aí eu, minha menina mimada deu um alô, né? Eu falei assim, mas gente, aí vem aquela velha frase: eu já faço isso tudo e ainda vai me pedir para fazer o lixo que é justamente o que eu tinha combinado? Aí eu pensei, né? Eu já tô com o meu anjinho, cara, essa quarentena assim tá sendo um mega personal trainer pro meu anjinho assim, porque ele virou e falou assim para mim: "Aproveita, minha filha. Aproveita para desencostar mais um tantinho dessa pessoa aí." Desencostar no sentido de, caramba, se eu tivesse aqui sozinha, eu teria que tirar esse lixo todos os dias e lavar e passar e fazer acontecer. Que bom que esse homem está aqui comigo. Que bom que a gente está aqui se curtindo. E aí, na hora, sabe assim, passou aquele filme, eu fiz tromba, eu desfiz a tromba, fui, voltei, peguei o Em lixo, questão de segundos, passa tudo na cabeça, né? e na hora que eu peguei o lixo, eu olhei para ele, ele assim, não, não, deixa que eu pego. Eu falei, não, vou desencostar aqui um tantinho mais. Não no sentido de me vingar, de não preciso de você. Não, de agradecer a oportunidade que eu tenho de ficar um pouco mais consciente de que é comigo mesmo, entendeu? E que eu tenho que ser autorresponsável e que se eu tiver essa atitude e ele também, o que que vem disso, Paty? Abundância, né? Exatamente. Se os dois estão fazendo e estão comprometidos com serem o melhor em si mesmos, o que que sobra, né? Nossa, aí vai ter sempre gente para fazer o almoço, vai ter sempre dois para tirar o lixo, vai ter sempre dois. Não é assim? E fica leve para todo mundo, né, Dani? Exato, exato. Dani, deixa eu fazer uma pergunta aqui da Samantha. Tá. Ela nos agradece aqui, e aí ela coloca aqui como trabalhar o pai desconhecido na constelação e qual o processo de integração nesse pai que não conhecemos, quando a gente não conhece esse pai. Essa é uma pergunta assim, bem importante. Isso acontece com uma certa constância também com mães, né? Eu acompanho Uhum. alguns amigos com essa questão, então não é algo assim, Samantha, que você vai fazer uma vez só. Você vai ter que fazer isso várias vezes ao dia. E mesmo para quem conhece,
a própria mãe, o próprio pai. Também eu tenho uma professora de constelações que sempre diz, né, que nós temos que olhar e tomar essa mãe e esse pai que nem homeopatia. Olha aí, Paty. Tem que tomar a mãe e o pai que nem homeopatia, 3 vezes ao dia, tá entendendo? Você vai lá. Claro. Esse pai desconhecido, ele é um pai que também, de alguma forma, ele tá no seu ser, ele tá na sua biologia e você só tá viva porque a sua mãe se encontrou com esse homem um dia. Então tem uma hora que a gente tem que poder olhar para a relação da nossa mãe com o nosso pai e dizer assim: mãe, eu só conheço o homem que você teve, né? Só que acontece o seguinte, eu quero conhecer o pai, porque uma coisa é eu conhecer o esposo da minha mãe, na versão que ela fala dele para mim. Às vezes pode ser uma mãe que fala muito mal daquele homem como marido. Mas a verdade é que para os filhos, esse homem é o pai. Então, assim, eu não conheço o marido que você teve, eu só conheço o pai que eu tive. E são coisas diferentes, sabe, Paty? E leva tempo para que a gente consiga assumir isso internamente e internamente eu poder dizer para minha mãe: eu me retiro dessa briga e dessa luta de adultos, porque os assuntos de casal e desses dois adultos eu deixo com vocês. Respeitosamente, eu deixo com vocês. Eu fico somente no meu lugar, que é de filha. Eu sou somente a filha, né? Então, Uhum. esse pai, ele vai estar na sua biologia, ele vai estar, né, na vida, no ar que você respira a cada momento. Então, a posição é a posição de gratidão com relação a esse pai, né? Muitas vezes a gente escuta pessoas falando: ah, meu pai abandonou minha mãe abandonou meu pai. Tem a dor do cônjuge que ficou, de ter se sentido abandonado. Mas a gente também precisa entender que além da dor do abandono, também existe naquele que foi embora o precisar ir embora, o não conseguir ficar. E a gente não faz ideia de que tipo de dor que movimentou essa pessoa. Às vezes um vício, às vezes um emaranhamento familiar muito complicado, às vezes um medo, um terror, uma impossibilidade, né? E por que que aquela outra pessoa também conscientemente atraiu um parceiro que precisaria ir embora um tempo depois? São coisas muito grandes para um filho se meter no meio, sabe? E tentar resolver, né? E tentar resolver. O problema é que quando a gente se mete nesse meio, a gente faz tudo que não dá certo, porque não é da nossa alçada mesmo, entendeu? E a gente deixa de viver a nossa própria vida. Então, com pais conhecidos ou desconhecidos, ou com quem a gente teve questões delicadas, o que realmente interessa é que nós estamos vivos, nós estamos bem, nós existimos, né? E que a gente pode olhar para isso com gratidão, né? E procurar seguir a nossa própria vida, porque conforme a gente vai vivendo, a gente vai se deparando com as nossas impossibilidades. E quando a gente vira mãe e pai, então, que a gente Cai vê várias fichas, né? o filho assim, eu não sei o que fazer às vezes com esse filho. Às vezes você vê o filho te imitando num aspecto horrível seu. E você pensa, meu Deus, né? Sou eu. E aí a gente vai entendendo a humanidade dos nossos próprios pais, né? E dando todos os descontos possíveis e compreendendo a impossibilidade do outro, né? Eu aprendi com a Mônica, aquela que você me deu contato. Uma vez eu estava conversando com ela, ela falou assim: jamais julgue o relacionamento dos seus pais. Você está julgando um homem e uma mulher sem fazer parte daquele processo entre homem e mulher. Você é filha, então você continue sendo filha. Não julgue nada que aconteceu. O que aconteceu é entre homem e mulher. Você pode tirar conclusões do que você viveu como pai e filha, como mãe e filha, estando no lugar de filha. Mas jamais julgar o que aconteceu entre os dois, porque não te pertence esse sistema. Né? Ele deu origem a você, mas não é você que tem que interferir nele. Então, É, assim, quando ela me falou isso, isso ficou muito gravado e eu comecei a entender bastante coisa dentro desse processo também, sabe? E sempre essa coisa do não julgue. Dani, o Samuel colocou aqui pra gente.
Mas e quando essa maturidade não vem? Que você estava falando do homem e a mulher maduros ali, dividindo as coisas dentro de casa e tudo mais. Essa é uma ótima pergunta, Samuel. A gente só pode se encarregar da nossa própria, né? Encarregar da minha, e o meu parceiro só pode se encarregar da dele. E, obviamente, que tem aqueles momentos que a gente tem que sentar e conversar, e aí tem todo um cuidado na forma como a gente conversa. Olha como é diferente, Samuel. Eu chego para você e falo assim: Samuel, você não faz nada direito. É, eu que estou fazendo tudo, tarará, tarará, tarará. Eu já estou aqui, ó, falando para você como mãe, como professora, entendeu? Não tem relação de casal aqui, né? Quando eu subo esse tanto, eu me distancio dessa relação possível de casal. Agora, se eu chego e falo assim, poxa, Samuel, você sabe que eu tenho me sentido assim um pouco cansada, estava pensando como que a gente pode é, é, não sei, dividir um pouco melhor as tarefas. Eu também tenho teletrabalho, eu também tenho que arrumar a casa. Vamos encontrar alguma forma que isso fique bom para os dois, né? E tal. Aí eu tô falando de uma mulher para um homem e vice-versa. Eu não sei se você está falando isso com relação à sua parceira ou se é com relação à sua própria maturidade, mas o fato é o seguinte: cada um dos dois no casal vai ter que reconhecer aquilo que ele precisaria fazer com ele mesmo e sozinho, por ele mesmo. Entendeu? Então ele vai precisar comer, ele vai precisar lavar roupa, ele vai precisar passar, ele vai precisar de teletrabalho. Às vezes tem pessoas, Paty, eu estava até pensando esses dias, né? Médicos Hum. que vão para hospitais, que as esposas ficam em casa, ou as esposas vão trabalhar no hospital e o marido fica em casa, sabe? Então, assim, é uma dessas muitas situações em que um vai ter que cooperar para que o outro possa cumprir o que precisa fazer, cumprir a sua missão e se sentir capaz e competente de dar E a esse. gente abrange vários profissionais de saúde, né, Dani? Seja um enfermeiro, seja o que for. E assim, e ainda tem um outro porém, que aí a pessoa ela está correndo risco e você está aqui segurando a onda e dando esse esforço, sabe, para que o outro consiga fazer e para quando chegar em casa ainda torcer para que esteja tudo bem, torcendo para que lá fique tudo bem. É, É muita coisa que passa na cabeça dessas pessoas e no coração. é, Dani, isso, pode só para completar, isso assim, falar. só agora, né? Mas imagina assim, isso em ato contínuo, tem muitas pessoas que vão encontrar cada casal o seu acordo. Agora, a forma como a gente comunica isso fala muito dessa maturidade também, de não ficar falando como papai da esposa e nem como mamãe do marido, dando Com bronca. certeza, é verdade. Dani, tem muita gente que colocou e falou que está adorando a live. Osmar fez várias participações. Obrigada, querido. Você é realmente um brinde. A Sophie colocou uma perguntinha. A gente tem pouco tempo, mas eu acho que se a gente responder rapidinho, dá. Sempre ouço esta fala no casamento: quem perde é a mulher. E ela perguntou qual é a nossa opinião sobre isso. Hum. Bom, eu não penso assim. Eu penso que essa é uma opinião, muitas vezes, dessa visão de que a mulher tem que fazer tudo, né? Tem que trabalhar, tem que ser dona de casa, tem que isso. Então, é uma fala desse lugar da gente se vitimizando nisso. E, na verdade, a gente tem a possibilidade de fazer esses lugares com alegria, com competência, com a bênção de poder estar a serviço, mas de um lugar que eu estou escolhendo estar nesse lugar. Eu Uhum. gosto de pertencer a um casamento, a ser mãe. Cara, ser mãe dá trabalho mesmo. E ser Mas é casado bom, né? envolve troca. E é cansativo. Agora, assim, você escolhe ser mãe com alegria, você escolhe estar casada com alegria. E quanto mais a gente entra nessa energia da alegria, mais o nosso parceiro entra nela também. Isso é muito interessante. E as crianças também, né, Paty? Mas isso não é uma coisa que a gente, eu vou escolher agradecer. Não é assim. A gente cai, se estrepa todo, reclama, aí cansa de reclamar, e aí a gente vai aprendendo. Aí chega uma hora que vai virando natural, né?
e a gente vai indo para esse lugar de conexão. Agora, Paty, vou deixar um gostinho. A gente entra nessa conexão com esse fluxo de abundância quando a gente está bem com a mãe e com o pai dentro da gente, tá? E aí, constelações familiares é o que há para a gente conseguir sair dessa sensação de escassez, desse quando a gente se doa, a gente se sente drenado, é porque a gente está fora do lugar. Quando pesa, é porque a gente está fora do lugar. Quando flui gostoso, é porque a gente está encaixado no nosso lugar. Tudo é assim, né, Dani? Tudo, tudo. Tudo na vida, tudo na vida. Eu também não acho, eu também tenho essa opinião de que a gente não casa e a mulher perde, de forma nenhuma. Eu acho que a gente se completa. E se não for para dar certo, se não for para colocar, sabe, o seu esforço, o seu amor, a sua dedicação ali, não tem sentido de você entrar num casamento. Sabe, o casamento ele é divisão. O que eu entendo assim, mal e porcamente sobre constelações, porque assim, o meu conhecimento realmente é muito ínfimo, é essa questão que você puxa dois sistemas muito grandes. E um vem, as pessoas estão juntas porque uma precisa completar esse sistema do outro. E aí, enquanto eles estão ali, sabe, evoluindo e criando o seu próprio sistema para que a coisa flua, para que a abundância chegue e essa família entre em equilíbrio, é tudo muito bom e muito gostoso e necessário. Mas pode chegar um momento, e isso eu aprendi com você, e que esses dois se completarem, eles não têm mais nada para cumprir juntos. Então, pode ocorrer uma separação e tá tudo bem. E aí você segue a vida e vai completar o seu sistema de outra forma. Sabe? Como diz o pessoal por aí, até frigideira tem tampa, gente. Calma, tá tudo certo. Dani, vou pedir que você faça suas considerações finais. Vou te dar uns 2 minutinhos, porque tem tempo, senão o pessoal só corta a gente. Nossa, voou, né, o tempo. Mas É, é isso aí, Paty. Estando junto ou separado numa relação, né? Nós sempre estamos com a gente mesmo, nós mesmas, né? E ser mulher é uma honra, ser mulher é uma alegria, né? Muito do ser mulher é também conviver com o diferente, com o homem, com o olhar de um homem sobre nós. A gente é como, né, o claro e escuro, isso fica mais nítido quando a gente está com o diferente, né? E todos nós, tanto mulheres quanto homens, temos o nosso lado feminino e o nosso masculino. Os homens também têm o seu com lado feminino. certeza. E nós nos valemos muito do nosso lado masculino, né? Então, que a gente possa olhar para isso como uma bênção, como uma possibilidade de experimentar-se, de aprender, né? E de evoluir como esses seres que nós, né, somos anteriormente a ter um sexo ou não. E quero te agradecer pela confiança, pela sua amizade, por estar na minha vida há tanto tempo e por ser essa pessoa que mudou tudo na minha vida e na vida da minha família quando eu te encontrei, Paty. Deus te abençoe. Muito Ô, grata. querida, nos completamos. De alguma forma a gente tinha que se encontrar. Eu tenho muita gratidão por você estar aqui, acrescentando tanto, todo mundo está apaixonado por você. Eu sei que todo mundo vai pedir outros temas, pode colocar lá no meu Instagram, sugestão de tema, pode mandar no direct. Eu amo ser mulher, eu acho que tem sim as dores de aprender e junto da dor vem o prazer em praticamente tudo. Então eu acho maravilhoso tudo que eu tenho aprendido, tenho uma gratidão imensa por essa experiência de ser mulher. E acho que a gente tem que levar isso com a cabeça muito erguida, bater no peito e falar, cara, Papai do Céu foi bom demais comigo, que eu estou aprendendo com um amor danado. É isso aí. Eu quero mandar Eu um beijo aí pro Hugo, tá? Nosso amigão. Tá Hugo, te aqui, amo. o Guinho lindo, tem tanta gente linda aqui. E deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aí seguindo a live. Eu vou retomar um projeto que eu tinha, que eu estava meio paradinho, que era no YouTube, que era o Papo com a Paty. Então, assim, a partir desse final de semana tem Papo com a Paty. Vou mandar, me acompanha, me siga no Instagram, siga a Dani, porque a Dani sempre faz lives maravilhosas. Semana passada ela estava com o Rossandro. Tem o pessoal também das constelações do grupo, que ela sempre divulga as lives para vocês participarem, que são maravilhosas. Então, assim, siga a gente. Esse final de semana, a pedido da Sophie, que falou na outra live, vou falar sobre transtorno alimentar. E aí eu vou postar de horário, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe. Dani, Deus abençoe muito, muito sua família e que todos aqui
possam ter aprendido assim como nós aprendemos. Beijo na sua família e no seu coração. Um beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Que bom. Tchau. Tchau.